E aí, pessoal, é possível a contratação de empréstimos e financiamentos bancários por pessoa analfabeta? Esse é o nosso tema da aula de hoje do Civil na Prática e eu vou desvendar para vocês todos os mistérios que a jurisprudência tem, trazendo ao final da aula as dicas práticas para se atuar nessa área de contrato bancário. Vem comigo! Muito bem, o nosso objetivo aqui hoje é explorar essa temática de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta em razão de o STJ, no informativo 684, publicado no último dia 5 de fevereiro, ter abordado esse assunto. Ele trouxe ali no seu informativo um julgado da terceira turma do STJ. Então a gente vai abordar para vocês todos os pontos, ressaltando o que tem de mais relevante nesse acórdão e nos outros também. O primeiro ponto que eu preciso abordar aqui com vocês. Nesse julgado, o STJ afirmou que o contrato de mútuo bancário, ele tem uma natureza de quê? De fornecimento de produto e não uma prestação de serviço, como muitos ainda acabam afirmando na doutrina e alguns artigos científicos. Embora a grande maioria defenda que é um contrato de fornecimento de produto, ainda não tinha um enfrentamento direto disso no STJ. Então o STJ falou que o contrato de empréstimo consignado, e aí se inclui todos os outros, porque o contrato de empréstimo consignado é uma espécie do contrato de mútuo bancário, é um contrato de fornecimento de produto. E isso é extremamente relevante, porque se eu falo no fornecimento de produto, eu vou ter uma segunda característica afirmada ali no STJ, que é o contrato de natureza real. E se é um contrato de fornecimento de produto que tem natureza real, ele exige necessariamente a entrega daquele produto. No caso nosso aqui, é um bem fungível, que seria um mútuo, um empréstimo de uma certa quantia em dinheiro. Então, eu tenho que ter muito claro isso para que se aperfeiçoe o contrato bancário, o contrato de mútuo bancário, eu tenho que ter a disponibilização efetiva da quantia para aquele cliente, aquele consumidor, para se restar configurado perfeitamente o contrato bancário. Então, aquele contrato de mútuo bancário, seja ele consignado ou não consignado, em que não há uma disponibilização de quantia àquele cliente, ele não está perfeito e acabado e é passível de invalidação no Poder Judiciário. Com relação ao ônus à prova, eu vou falar mais à frente com vocês. Quem deve provar a disponibilização ou não desse dinheiro ao consumidor. Além disso, nesse informativo e nos demais julgados que eu mencionei a vocês, o STJ enfrentou o seguinte: os contratos bancários em geral, e assim como os demais contratos do sistema jurídico nacional, eles não têm como regra uma forma determinada. Então, são contratos de forma livre, não solenes. Então, não exigiria uma forma escrita e assim sucessivamente. Então, a forma de celebração desses contratos seria livre entre as partes pactuantes. No entanto, a gente tem algumas situações especiais que se aplicam à situação do analfabeto. Por que é importante, professor, falar sobre a forma livre do contrato de empréstimo bancário? Porque aqui, e aí eu vou desdobrar a nossa aula com vocês aqui, traz a seguinte significação. Se o contrato bancário ele tem a forma livre, não se pode exigir para o seu aperfeiçoamento, para a sua completa validade, que ele seja feito, por exemplo, por escritura pública, ou que ele seja feito por intermédio de uma pessoa cuja a procuração foi feita em um cartório extrajudicial. Então, eu não preciso ter, como regra geral, um contrato firmado por escritura pública e também não preciso ter um procurador público, isto é, aquele procurador que foi constituído por um instrumento público perante um cartório extrajudicial. Isso é a regra geral. Fiquemos muito claros com relação a isso. Tem situações que a legislação prevê formas específicas de contratação. Por exemplo, os créditos imobiliários. Essa é uma situação em que há pré-determinação de forma pela legislação. Então, eu preciso entender que existe a regra geral, que os contratos não têm forma livre, por isso não exigem escritura ou mesmo procuração pública, mas vai haver situações
expressamente previstas em lei que vai exigir uma forma específica, que é o caso, por exemplo, dos contratos imobiliários que devem ser firmados por escritura pública, até mesmo para efeito de registro no cartório de imóveis. Nós precisamos entender agora a seguinte indagação. O analfabeto, ele tem capacidade para firmar contratos de empréstimo ou financiamento bancário? Então, no julgamento que foi transcrito no informativo 684, o STJ entendeu por sua terceira turma e nos 4 julgados que eu menciono que o analfabeto tem sim capacidade para figurar como parte num contrato de empréstimo bancário. Nesses casos em específico, a discussão era dentro de um contrato de empréstimo consignado, mas esse raciocínio também se aplica aos contratos de mútuo bancário em geral, como crédito de cheque especial, como contrato de abertura em conta, como outros contratos em geral, como crédito não consignado. Esse raciocínio se espelha para os demais contratos. Então, o analfabeto, aquela pessoa que não sabe ler e escrever, exprimir suas vontades ali, ele tem capacidade para ser parte nesse caso, porque ele tem personalidade e ele não é considerado pelo Código Civil uma pessoa absolutamente incapaz, nem mesmo um relativamente incapaz, como uma regra geral. Mas cuidado, se a gente olhar só essa afirmação que eu estou fazendo, vai falar, mas, professor, você está ficando doido. Você está falando que o analfabeto pode ir lá sozinho e fazer um contrato. Não, não é isso. Por isso que a gente tem que ter uma aula completa, desdobrando todos os pontos que foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça. O analfabeto, ele tem capacidade para ser parte desse contrato. Porém, o STJ entendeu que isso depende de uma formalidade especial, que a gente vai trabalhar agora com vocês aqui. Como eu falei a vocês, o contrato ele tem regra geral, ele pode ser inclusive verbal. Mas, em sede de relação de consumo, por força do dever de transparência, que dele se desemboca também o dever de informação adequada e clara por parte do fornecedor, no caso aqui as instituições financeiras em geral, tem se compreendido, e nesses julgados é expressado essa posição, que o contrato firmado com o analfabeto, para que ele tenha completa validade e respeite o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor, ele tem que vir sobre a forma escrita. E isso também decorre não só do CDC, mas também da resolução do Conselho Monetário Nacional 3694 de 2009. Eu fiz aqui um breve resumo para vocês do que é mais essencial, não transcrevi a literalidade dos dispositivos. Mas o que em síntese o artigo 1º diz? Que as instituições financeiras em geral, nos seus contratos de disponibilização de crédito, ele tem que prestar informações, e não é informação simplória, é uma informação que enseje naquele consumidor uma possibilidade de livre escolha e de tomada de decisões. Então o consumidor ele tem que ter plenas condições, a partir daquele contrato, de livremente escolher e tomar a sua decisão. Certo? Um outro ponto, ele deve contemplar a explicação clara de direitos e deveres desse contratante, desse consumidor. Além disso, o contrato deve demonstrar os custos, penalidades e risco da operação. Também é previsto nesse ato normativo o fornecimento, e vejam que eu coloco aqui até em caixa alta para vocês, fornecimento tempestivo, e essa palavra está expressa no dispositivo legal que eu cito a vocês. Fornecimento tempestivo ao consumidor de quê? De contratos, extratos, comprovantes e outros documentos relativos a operações e serviços bancários em geral. Mais do que isso, ele traz aquela lógica lá do Código de Defesa do Consumidor, redação clara, objetiva e adequada, para que o consumidor consiga entender o conteúdo e identificar o quê? Prazos, valores, encargos, multas, datas, locais e demais condições contratuais. Essa normativa aqui é essencial
de ser citada e discutida e debatida nas petições iniciais, né? Não só de contrato com o analfabeto, mas outros contratos bancários em geral, em que eu debato o dever de informação adequada e clara do fornecedor de empréstimos e contratos bancários em geral. Em decorrência desse dever geral de informação e de transparência, afirmou-se que o analfabeto, por ele ser uma pessoa hipervulnerável, ela é mais do que o vulnerável, porque o Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro em falar que os consumidores são presumidamente vulneráveis. O analfabeto, por ele não saber ler e escrever, ele é considerado um hipervulnerável, assim como os idosos são considerados. Então, o contrato aqui, nesse caso, para que ele cumpra o dever de informação adequada e clara e dê consciência ao consumidor naquela contratação, ele tem que ser escrito. Por mais que a regra geral da nossa legislação fale que aquele contrato tem forma livre. Aqui ele teria que ser escrito. Os desdobramentos desse dever de informação que exige um contrato escrito, ele vai chegar a um último ponto que é fundamental para os contratos firmados por pessoas analfabetas. Lembre que a gente está discutindo aqui contratação por pessoa analfabeta e que o STJ já entendeu que ele tem capacidade para firmar o contrato. Mas para que esse contrato tenha plena validade, eu tenho que observar o seguinte: além do contrato ser escrito, eu preciso ter o quê? Como é que é feita a cientificação, a identificação dessa cientificação pelo consumidor? Aí que vem. O STJ entendeu que o contrato, para ter validade, ele tem que ter a assinatura a rogo daquele consumidor contratante. E como é que é esse modelo de assinatura a rogo? E aí vem a primeira pergunta. A posição de mera digital, ela é suficiente? Ele coloca lá o dedão, né? O famoso dedão lá. Ele é suficiente, esse ato é suficiente para que o contrato tenha validade? Não. O STJ entende que essa mera aposição de digital, ela não tem valor jurídico para fins de validade do contrato. E aí eu trago para vocês aqui, para ficar mais claro, essa explicação do STJ que está ali. A aposição digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que a sua inclusão no contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e sua reconhecida impossibilidade de assinar. Então, se eu tiver um contrato que tem só digital, é possível buscar o Poder Judiciário para invalidar esse contrato, porque ele não cumpriu as formalidades essenciais compreendidas pelo entendimento da terceira turma do STJ. E o que seria essa assinatura a rogo, então? Vamos lá. O STJ, nesses 4 julgados que eu mencionei a vocês, ele fala o seguinte: eu tenho 2 formas de fazer assinatura a rogo. A primeira delas é a mais tradicional e mais fácil de ser feita, né? É aqui que eu trago para vocês. Ele vai aplicar, nesse caso concreto, o 215, parágrafo 2º do Código Civil, falando que vai haver assinatura a rogo por meio de instrumento público, que aí eu trago aqui para vocês, tá? A forma ali, eu vou no cartório com aquela pessoa analfabeta e na presença do tabelião eu faço uma procuração para um terceiro, e esse terceiro tem que ser uma pessoa de confiança, me representar nesse contrato bancário. Essa é a forma mais fácil, tecnicamente falando, tá? Porque basta o analfabeto comparecer em cartório, indicando um terceiro para ser seu procurador, um terceiro que seja de sua confiança, e esse terceiro, com a procuração pública, pode procurar a instituição financeira para formalizar o contrato. Mas percebam, eu não posso falar, como eu falei inicialmente, como a forma é livre, que somente a assinatura a rogo por procuração pública ou instrumento público tem validade. Essa é uma forma possível que o banco pode eleger junto com o consumidor, mas não é uma forma necessária e essencial para a validade do contrato. Eu posso ter assinatura a rogo de modo particular, diretamente lá na instituição financeira ou lá no representante bancário. Essa possibilidade aqui existe, tem respaldo jurídico, porque se aplica o entendimento do 215
parágrafo 2º do Código Civil, certo? Mas eu tenho a possibilidade de fazer essa outra forma aqui que eu estou trazendo para vocês, que é uma forma particular de assinatura a rogo. Mas essa forma particular de assinatura a rogo, ela não é simples como tem sido feita na prática diária dos contratos bancários. Para que a assinatura em rogo tenha validade, segundo o STJ, primeiro, eu tenho que ter um terceiro. E esse terceiro não é qualquer terceiro. Não basta, por exemplo, aquele representante bancário ou instituição financeira pegar alguém na rua ou pegar um funcionário seu e colocar para assinar ali no lugar daquela pessoa que é analfabeta. Não tem validade. E isso não está na ementa de modo muito claro. Ao ler o inteiro teor do julgado, vocês vão perceber que o terceiro para o STJ somente é aquela pessoa de confiança indicada pelo analfabeto e não uma terceira pessoa indicada pela instituição financeira. Esse é um primeiro ponto que a gente pode trabalhar em ação judicial. Segundo ponto, esse terceiro tem que conjugar a sua assinatura com mais 2 testemunhas. E tem um terceiro elemento, que é oculto aí, mas é essencial. Esse terceiro e as testemunhas devem estar perfeitamente indicado no ato. Não basta eu colocar uma rubrica ali que vai ter essa validade. Não, eu tenho que identificar quem é esse terceiro e quem são as testemunhas para ter a assinatura do arrogo perfeita e acabada. E aqui eu trago para vocês, para ficar até mais fácil a compreensão e os estudos, deixa eu só abrir aqui o trecho do voto que dá esse entendimento. O terceiro, ao comparecer ao ato negocial solene, o faz no estrito interesse daquele que auxilia e que se encontra em impossibilidade de assinar. Deve ser, por isso, pessoa de estrita confiança do contratante, além de ser o terceiro identificado no momento da prática do ato. Perceba que mais à frente ele retoma isso, que intervindo no negócio jurídico, terceiro de confiança da pessoa analfabeta. Então o STJ, para resumir para vocês, ele falou, o analfabeto pode sim contratar um empréstimo bancário, mas eu tenho que respeitar a forma escrita desse contrato e mais a forma escrita, eu preciso também ter assinatura a rogo aqui. E essa assinatura a rogo, ela tem 2 caminhos para serem feitos. O primeiro é via instrumento público, que aí só basta a presença de um terceiro, ou ela pode ser de modo particular, que aí é necessária a presença de um terceiro da confiança desse analfabeto, mais 2 testemunhas para terem validade. Dito isso, a gente precisa chamar a atenção para um detalhe de um dos julgados, desses 4 que eu vou disponibilizar para vocês aqui no nosso material. É importante trazer o seguinte, se naquela contratação, a despeito de eu ter uma pessoa que se diz incapacitada para ler e escrever, mas tiver assinatura de próprio punho daquela pessoa no contrato, isso afasta toda essa argumentação que nós estamos trabalhando aqui com vocês, tá? Então tem que tomar muito cuidado para fazer essa diferenciação. Se eu pegar um contrato em que aquela pessoa que se intitula analfabeto, que não sabe ler e escrever, mas ela põe a sua assinatura, não é a digital, ela vai fazer a assinatura mesmo, do seu próprio punho, e isso é questionado judicialmente, inclusive o STJ tem aplicado a sanção por litigância de má-fé. Então eu vou ter que analisar muito bem o contrato para ver se não foi realmente aquela pessoa que assinou aquele contrato ali. O que a gente verifica na prática é que, às vezes, alguém tenta simular essa assinatura. E aí é só através de uma perícia grafotécnica para a gente conseguir descobrir efetivamente se isso aconteceu. Por isso é importante uma entrevista muito detalhada com o cliente, para que ele te conte todos os detalhes e que você o convença a lhe dizer a verdade, porque se ele não disser a verdade, essa ação vai ter um efeito contrário, ele vai sofrer sanções, vai ter que pagar multa por litigância de má-fé. Isso precisa ser explicado para o seu cliente. E para a gente arrematar o assunto final, vocês vão perceber quando forem ler o meu material, que eu vou deixar para vocês no nosso canal do Telegram, é que nas emendas se debateu sobre esses requisitos que eu mencionei para vocês para a contratação de empréstimos bancários por analfabeto. Mas não ficou muito claro o acréscimo feito pela ministra Nancy Andrighi em seu voto. Então o resultado do julgamento foi:
acolheu-se essa tese que eu estou mencionando a vocês, que exige forma especial da contratação com o analfabeto, e essa é uma forma de invalidar o contrato. Mas a ministra Nancy Andrighi, além de concordar com isso, ela acrescentou o seguinte, que no entendimento dela, há também a possibilidade de invalidação, fora essas questões formais, do contrato do analfabeto, nas hipóteses de vício de consentimento, especialmente quando se tratar de erro ou dolo. Então eu vou poder falar ali dos vícios de vontade, também é um outro caminho. Além das ausências de formas essenciais estabelecidas pelo STJ, eu tenho um segundo caminho a se buscar a nulidade daquele contrato, que é por meio dos vícios de vontade, especialmente o erro e o dolo. Isso não constou de modo expresso na ementa, porém, constou no voto da ministra e mais, na certidão de conclusão de julgamento, ficou muito claro isso, deixa eu só colocar centralizado para vocês aqui, por unanimidade, conheceu do voto especial, dando provimento nos termos do voto relator, que é do Marco Aurélio Belize, com os acréscimos feitos pela ministra Nancy Andrighi. Percebam então aqui, pessoal, que mesmo não constando lá na ementa, há a possibilidade de invalidação do contrato por vício de vontade. E esse é um outro caminho para se invalidar esses contratos. E para dar o desfecho final da nossa aula, como eu já disse inicialmente, esse é um entendimento firmado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Eu até pesquisei sobre isso para ver se eu localizava julgados da quarta turma ou de sessão do STJ ou de Corte Especial. Não houve julgamentos nesse sentido. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual esse recurso que eu estou tratando para vocês aqui, ele não foi afetado para efeito de recurso repetitivo. Houve o pedido, inclusive, pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República, de que esse caso fosse submetido a recurso repetitivo, porém o STJ entendeu que não era para afetar, porque essa matéria ainda não tinha sido enfrentada por ambas as turmas do STJ. Então não era uma questão que havia divergência entre as duas turmas e nem havia também pacificação. Então é uma decisão que é apenas da terceira turma, óbvio que é um entendimento que predomina na terceira turma, mas eu não posso falar que essa é a posição consolidada do STJ e também isso não há vinculação ao juiz de origem. Nós teremos discussões aí várias por muitos anos ainda sobre esse tema, tá, pessoal? Então, para finalizar, eu deixo para vocês aqui as sugestões que eu vislumbro a partir da análise desses julgados de atuação. Então, quando eu tiver, por exemplo, a simples aposição de digital no contrato, tem viabilidade jurídica de se invalidar o contrato, como eu já expliquei a vocês. Além disso, quando o contrato ele tenha assinatura a rogo, mas ele não cumpre as formalidades do STJ, isto é, se for por instrumento público, com a presença de um terceiro da confiança daquele analfabeto, ou se for pela via particular, que seja um terceiro da confiança do analfabeto e mais duas testemunhas, esse também é um outro motivo de invalidação do contrato. E por fim, lá no voto que acrescentou a ministra Nancy Andrighi, também é possível invalidar o contrato por erro ou dolo, certo? Então, esses são os três caminhos que nós vislumbramos para se invalidar esses contratos firmados por analfabeto. E como eu falei lá no início, a questão do ônus da prova, eu destaco aqui com vocês que há no STJ o tema 1061, que está debatendo alguns pontos relevantes para vocês aqui. Esse tema ainda não foi julgado pelo STJ, mas é importante vocês compreenderem para levar essas discussões. A discussão toda lá não é exclusivamente num contrato de analfabeto, mas discute em cima daquela natureza inicial que eu falei a vocês, que é um contrato de fornecimento de produto e que é um contrato de natureza real, que exige a tradição, a entrega da coisa fungível ao consumidor. E aí a discussão maior aqui é para quem tem um ônus da prova sobre isso. O STJ está se debruçando sobre isso, esse recurso foi afetado no ano passado, mas ainda não tem julgamento. Eu, Homero, eu entendo que nesse caso, por haver uma relação de consumo, deve sim haver a inversão do ônus da prova, não só por isso,
Principalmente porque quem detém toda a possibilidade técnica de demonstrar que efetivamente depositou esse dinheiro na conta do consumidor ou disponibilizou ele em dinheiro é do fornecedor. Trazer essa prova para o consumidor é uma prova diabólica, é uma prova negativa, de dificílima produção. O consumidor teria que provar que não recebeu. Lógico que aqui no recurso repetitivo fala que o consumidor ele terá que ter, né, a boa-fé de trazer extratos nesse sentido. Isso também é objeto de julgamento aqui no STJ. Mas eu entendo, Homero, que deve prevalecer o entendimento que há sim a inversão do ônus à prova nesse caso concreto. E era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários aqui embaixo, críticas, sugestões. Vamos debater esse tema para enriquecer cada vez mais. E compartilhe com os colegas. Se gostaram da nossa aula, clique em compartilhar, curtir e salve para orientações futuras. Um grande abraço.